Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui representando a nossa escola bíblica dominical, da nossa sede setorial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Itaquaquecetuba. Somos do Ministério no Ipiranga, ministério este presidido pelo pastor Alcides Fávaro. E nós estamos sob a supervisão do nosso pastor setorial André Felipe. Bem, hoje nós vamos estudar a primeira lição do segundo trimestre de 2020. Nós estamos iniciando uma nova temporada de lições e nós estudamos a lição da revista de adultos publicada pela CPAD. Nesse trimestre estudaremos o tema Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. As lições desse trimestre que está se iniciando, elas foram escritas e comentadas pelo pastor Douglas Batista. Quem é o pastor Douglas Batista? Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, ele é líder da Assembleia de Deus da Missão no Distrito Federal. E o pastor Douglas Batista, ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Bem, antes de apresentarmos a lição, caso seja possível, tenha em suas mãos a sua revista impressa ou ela em PDF, tenha também a sua Bíblia e faça as anotações em qualquer meio que você possa guardá-las para posteriormente rever essas anotações, tá? Ao final dessa aula, eu quero te pedir que você deixe o seu comentário e faça também a pergunta que você quiser fazer, deixe no comentário. Caso seja possível, caso não seja possível você acompanhar a leitura, não se preocupe, pois eu vou fazer a leitura na minha revista e vou ler as referências bíblicas também, ok? Essa aula terá uma duração de 45 a 50 minutos. Se possível, nos acompanhe até o final e assim nós ficaremos agradecidos. Vamos lá, título da nossa lição que nós estamos iniciando. O título da lição é Carta aos Efésios. Então, nós vamos começar vendo sobre as saudações ao destinatário. Primeiro, vamos ver aqui a nossa leitura. Então, estarei fazendo a leitura do nosso título da lição, da nossa verdade prática e também do nosso texto áureo e em seguida a leitura bíblica em classe. Título da lição número 1, Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Texto áureo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática nos diz, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe? A leitura bíblica em classe, ela se encontra primeiramente em Efésios capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Depois, a segunda parte dessa leitura é em Atos, no capítulo 19, e nós leremos do capítulo 1, ou melhor, nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Então, a leitura bíblica em classe é a seguinte, Efésios capítulo 1, 1 ao 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe,
nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Mas, no versículo 3, perguntou-lhes, então, em que vós sois batizados, então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo 12 varões. A nossa introdução diz o seguinte: a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos alguns aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus, ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Irmãos, eu quero adiantar que o que nós veremos aqui na lição de hoje, o que acontece é praticamente 1% de todo o conteúdo que nós veremos nesse trimestre, porque ela é uma lição ampla, é uma lição cheia de informações, cheia de orientações, de ensino da palavra de Deus. Então, como os irmãos podem ver, eu acredito que poderá ver aqui, nós estaremos estudando essa lição bíblica e ela é baseada, essa lição desse trimestre, ou conjunto de lições desse trimestre, baseado no livro de Efésios. Então nós teremos um volume significativo de aprendizado da palavra de Deus, ok? Então o que nós vimos aqui? Nessa lição de número 1, o objetivo dessa lição é mostrar os propósitos divinos aos Efésios. Então veja que maravilha, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele escreve uma carta aos Efésios. Essa carta, por ser uma carta extensa, ela vem se tornar um livro, posteriormente dividido em capítulos e também em versículos, como são os demais livros da Bíblia. Mas ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, para mostrar os propósitos divinos aos Efésios, aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Veja bem, aqui nós temos uma reflexão que o viver cristão fundamenta-se no ensino cristão. Ou seja, nós precisamos constantemente, como cristãos, para ter uma vida cristã equilibrada, para termos uma vida cristã sadia, o nosso viver ele tem que ser fundamentado no ensino cristão. Então, a palavra de Deus ela existe para poder nos ensinar e nós temos que estar sempre com nossos corações abertos, sempre receptivos para aprender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos então partir para o nosso primeiro tópico. Nesse primeiro tópico nós vamos ver sobre autoria e data. Autoria e data de quando Paulo escreveu então essa carta. Como nós dissemos, o livro de Efésios, ou essa epístola, ou essa carta escrita aos Efésios, ela é considerada a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas. Então, o que Paulo faz ao escrever essa carta? Ele lembra o que Deus fez por nós. Isso aqui é uma informação muito útil, é uma informação muito importante para nós, como servos do Senhor, e que temos o interesse em realmente em não esquecer aquilo que Deus fez por nós. Então ele lembra o que Deus fez por nós e também o que devemos fazer em resposta às suas misericórdias. Vamos então para o nosso tópico, para o primeiro tópico, onde nós veremos sobre a autoria e data.
a autoria e data, que está aqui no nosso primeiro tópico. Então nós vamos direto aqui ao assunto. A carta, ela inicia declarando a identidade do autor. No caso, o apóstolo Paulo, ele inicia em Efésios capítulo 1, versículo 1, na parte A, dizendo, Paulo apóstolo de Jesus Cristo. Bem, aqui está alguma coisa sobre a identidade de Paulo. Primeiro, em hebraico, o nome dele significa solicitado. Paulo antes chamava Saulo, que significava também Saul, provavelmente uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que era da mesma tribo que Saulo era, que ambos eram da tribo de Benjamim. Agora, no latim ou na língua romana, Paulo já significava pequeno. E era isso aí. Vamos falar então da assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Bem, isso aqui é interessante. Então, na sua assinatura apostólica, ele se identificava como Paulo, nunca como Saulo. Aqui cabe uma reflexão, é o seguinte, antes de Paulo encontrar a Jesus Cristo, ele era chamado de Saulo. Depois que ele encontrou a Jesus Cristo, ele passou a se chamar Paulo. Isso cabe a seguinte reflexão, antes da pessoa ela aceitar a Jesus, antes dela vir no Evangelho, às vezes lá no mundo ela tem nomes, apelidos mais diversos que vindo para o meio do povo de Deus, seria um nome que não combina com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus. Por exemplo, a pessoa está lá no mundo, ela é conhecida como Canabrava. A pessoa está lá no mundo, ela é conhecida como Zé da Carroça. A pessoa está lá no mundo conhecido como Zé da Boca. Ou então como o Mané de alguma coisa, ou seja, lá no mundo. Agora, quando a pessoa vem para o reino de Deus, uma pessoa agora transformada, até nós mesmos que fazemos parte da igreja, nós devemos respeitar. Ou seja, se a pessoa lá chamava Zé, chamava Mané, chamava Chiquinho, qualquer nome lá no mundo, agora fazendo parte do povo de Deus, nós temos que dar o devido respeito, dar a devida honra a essa pessoa que agora está no meio de nós como irmãos. Então, agora é o irmão José, é o irmão Paulo, é o irmão Pedro, é o irmão Francisco. Então, nós podemos refletir isso aqui baseado nessa decisão que Paulo nunca passou mais a se identificar como Saulo, mas sim como Paulo. Vamos falar então agora no nosso item 3, que aí o item 3 fala sobre uma epístola da prisão. Antes de falar do item 3, eu gostaria de fazer a leitura em Filipenses, capítulo 3, no versículo 5. Na verdade, eu quero fazer Filipenses, capítulo 3, do 5 ao 8. Aqui nós temos uma identificação completa, como era, na verdade, Paulo. Filipenses capítulo 3, do versículo 5 ao 8, diz assim, sobre Paulo, circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, ele diz, fui fariseu. No versículo 6, ele diz, segundo o zelo, um perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. No versículo 8 ele diz, e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas, que ele considerou tudo aquilo que ele já tinha aprendido, tudo aquilo que ele tinha vivido, a reputação dele enquanto um fariseu, ele passou a considerar como uma escória para garantir, para ganhar a Cristo. Isso é o que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 3. Agora sobre a sua epístola da prisão. A leitura diz o seguinte,
A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida como a epístola aos Efésios, também aos Filipenses, aos Colossenses e também Filemão. Então, Efésio também é considerada uma das epístolas da prisão. Se a gente ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte, Paulo diz o seguinte: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 2, ele vai dizer, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém. Vamos ver agora sobre a data de quando essa epístola foi escrita. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Então, a data em que foi redigida, em que foi escrita, entre 61 e 62. Vamos falar aqui agora sobre os destinatários desta carta. Os destinatários nós vamos ver primeiro. Primeiro nós veremos a cidade de Efésio. Cidade essa fundada por volta de 1050 a.C. Essa é a data provável de fundação da cidade dos Efésios. Então, Efésio era um centro político, comercial e religioso. Isso estava localizado na Ásia Menor, e a Ásia Menor é o que nós conhecemos hoje como o país da Turquia. Na época, entre 60 e 62, em que Paulo esteve em Efésio, ou melhor, esteve lá na cidade de Éfeso, era uma metrópole que tinha praticamente 500 mil habitantes. Na cidade existia o maior anfiteatro do mundo, era um teatro que cabia 2 plateias, né? E nesse anfiteatro ele tinha uma capacidade para 25 mil espectadores. Sobre a religiosidade em Éfeso, lá diz aqui a nossa leitura, a cidade abrigava o templo de Ártemis, a deusa da fertilidade. Esse templo foi construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo. Veja bem, então está aqui. Tinha um templo dedicado a Ártemis, conforme a gente viu, considerado por eles como deusa da fertilidade. A economia dependia dos turistas, milhares de turistas viajavam até Éfeso. E a fonte de renda, qual que era a fonte de renda das pessoas em Éfeso? Era as pratas vendidas no templo. Então, provavelmente, objetos feitos em prata, com imagens do templo, com imagens da deusa. Então, a fonte de renda era essa. Só que o que acontece? Paulo ele foi pregar nessa cidade. Enquanto Paulo esteve pregando, Paulo pregou contra a idolatria. Ou seja, agora por causa da pregação de Paulo, os éfesos ficaram alarmados. Por quê? Porque toda a economia,
como nós estamos vendo, toda a fonte de renda estava fluindo em torno da idolatria que existia naquela cidade. Ok? Vamos ver agora sobre a igreja de Éfeso. Então, no nosso item 2, nós temos aqui dados sobre a igreja de Éfeso. Estudando sobre a igreja de Éfeso, nós vamos ver aqui o seguinte. Primeiro, que Paulo a evangelizou durante 3 anos. Olha o período que Paulo passou evangelizando. Quando ele chegou lá, na nossa leitura que nós fizemos, na nossa leitura bíblica em classe, Paulo encontrou ali 12 varões, né? 12 varões que já tinham conhecido o evangelho. A Bíblia diz que Paulo evangelizou então, ou melhor, batizou esses varões. E enquanto ele esteve lá, ele evangelizou os judeus, mas com o tempo a mensagem não estava sendo muito bem receptiva pelos judeus, quando ele pregava na sinagoga. Foi então quando Paulo focou na pregação dos gentios. Então ele focou nos gentios. E resultado disso, a igreja crescia, muitas pessoas foram libertas. Então o trabalho que Paulo estava fazendo em prol do reino de Deus em Éfeso estava surtindo muito efeito. Vamos ver aqui o que diz a nossa leitura em Atos capítulo 19. Eu quero ler aqui o versículo 12, que diz o seguinte: de sorte até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, o que a gente viu? Na verdade, um trabalho abençoado, um trabalho onde Deus estava usando a vida do apóstolo Paulo poderosamente. Vamos finalizar esse tópico falando sobre a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige ao santo e aos fiéis em Cristo Jesus. Ao santo e aos fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com palavras de graça e paz. Era uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. E para concluir, a nossa leitura diz o seguinte: quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Bem, como é que a carta aos Éfesos circulou, ou melhor, aos Efésios, aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, circulou em toda aquela região? Na verdade, a carta foi destinada aos irmãos de Éfeso, mas depois deles tomarem conhecimento da leitura daquilo que Paulo tinha escrito para eles, a gente vê que essa carta, as informações, as orientações, ela passou então a circular na metrópole naquele tempo. E isso acabou sendo uma carta importante para todas as regiões. Vamos então à saudação aos santos e fiéis, graça e paz. Nós já falamos sobre a saudação epistolar. Vamos falar do propósito e mensagem então dessa carta? Aqui nós vamos ver o seguinte, no nosso tópico 3, propósito e mensagem da carta. O propósito, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo,
havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões e mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então vejam bem, aparentemente não tinha nada a ser corrigido, não tinha nenhum problema que Paulo deveria pontuar ali na igreja de Éfeso, ou enquanto ele estava na prisão, né, lá em Roma, aparentemente não tinha nada. Mas nós vimos aqui no estudo que ali na igreja tinha novos convertidos, e esses novos convertidos, eles traziam da cultura grega, do que eles aprenderam, por exemplo, religiões e mistérios e magia. E isso tudo deveria ser desfeito dentro do ambiente agora de homens e mulheres que serviam a Deus, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Porque agora eles estavam então com os santos. Estando agora com os santos, eles tinham que serem discipulados, eles tinham que ser orientados para poder ter um pensamento, para poder ter um comportamento, para poder ter práticas de cultos de acordo com os ensinos de Paulo, de acordo com o ensino da palavra de Deus que estava sendo passado para eles naquele momento. Então, enquanto antes os cultos deles era voltado para religiões e mistérios e para magia, agora não existia mistérios, não existia magia, não existia cultos a Ártemis, por exemplo, ou culto a Diana, porque Paulo agora quis fazer eles entenderem que Cristo é que está no controle do universo por completo. E baseado nisso, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 22, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Paulo escreveu então para os irmãos os irmãos Efésios o seguinte, Efésios capítulo 1, do versículo 18 ao 22, ele diz: tendo iluminado os vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então Paulo estava declarando nessa narrativa que Cristo é que está no controle do universo inteiro. Mas a gente vê mais uma questão aqui, que também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O apóstolo Paulo estava enfatizando e preocupando-se quanto ao passado dos novos convertidos. Como era o passado deles? Na leitura vai dizer que eles eram entregues à imoralidade, entregues a bebedices, ou seja, em práticas que satisfazem completamente os desejos carnais, contrapondo-se à atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, esses novos convertidos, eles precisavam ser orientados, e Paulo, lá de Roma, preso, escreveu então essa epístola, escreveu essa carta de orientações, porque agora eles precisavam adotar um novo estilo de vida. E o que é um novo estilo de vida? Que segundo a orientação bíblica, segundo as orientações do apóstolo Paulo. Vamos ver o que implicava esse novo estilo de vida? Antes da gente entrar no novo estilo de vida, eu quero partir ainda a falar então da mensagem.
vamos falar então da mensagem que Paulo tinha escrito para eles. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, que Jesus Cristo, ele é a cabeça. Segunda temática, a igreja, ele é o corpo de Cristo. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos. Eu não vou continuar a leitura e eu vou entrar direto nos desdobramentos. Primeiro, o que nós vamos ver nesses desdobramentos? Nós vamos ver o seguinte: a consumação do plano eterno de Deus. Nós vamos ver a consumação do plano eterno de Deus. Irmãos, aonde nós vamos ver isso aqui? A aula ela está um pouco corrida, eu estou até que acelerando, porque isso aqui nós vamos expandir, nós vamos detalhar ao longo das 13 lições. Então, o que nós estamos aqui entendendo? Que falando então da mensagem, no item 2, nós vamos ver, como eu já tinha falado, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. O desdobramento no decorrer do livro de Efésios, eu quero pontuar aqui o seguinte: a aula está até um pouco acelerada, mas o que acontece? Nós vamos desdobrar, como diz aqui a própria palavra, nós vamos detalhar cada parte do livro de Efésios no decorrer das nossas próximas 12 lições. Se a aula agora estiver um tanto complexa, um tanto tumultuada, um tanto acelerada, ela ficará clara, os assuntos ficarão claros no decorrer das demais lições. Então, no desdobramento do trimestre, nós veremos o quê? A consumação do plano eterno de Deus. Por que eterno? Vamos ver daqui a pouco, se possível, nas nossas referências bíblicas. A atuação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo ele faz nesse desdobramento? A reconciliação dos povos por intermédio da cruz. Que reconciliação? De quais povos por intermédio da cruz? A gente vê também a revelação do mistério que é realizado na obra do Espírito Santo. Que mistério é esse aqui e o que é mistério biblicamente falando? E por último, o que eu ia falar, eu vou falar na continuidade, o que compõe esse novo estilo de vida? No que é baseado o novo estilo de vida do novo convertido? Então vamos ver aqui, a consumação do plano eterno de Deus. Na consumação do plano eterno de Deus, em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, nós vamos ver que todo o plano de salvação que Deus preparou, ele foi elaborado antes da fundação do mundo. Então, o plano de salvação, como já até disse em aulas anteriores, ele teve uma concepção antes de todas as coisas no mundo virem a ser formadas. Sobre a atuação do Espírito Santo como penhor, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito. Então nós vamos detalhar à frente a atuação do Espírito Santo. Qual que é o momento que o homem, que a mulher, que a pessoa que se converte a Jesus Cristo, ela é selada com o Espírito Santo. E o que é ser selada? Nós estaremos detalhando isso mais adiante. E no 3, reconciliação. Na verdade, é reconciliação dos povos por intermédio da cruz. Nós estamos vendo e nós veremos que diante de Deus existe, na verdade, 3 povos. Um povo que é chamado de povo gentil, uma classe de povo que é chamado de povo judeu e a outra classe que é a igreja. Então, nós vamos ver nos nossos estudos futuros que o plano de Deus é reunir ou unir
todo, ou reconciliar tanto judeu como gentil, formando um único povo, nesse caso, formando a igreja que nós vimos aqui, que ela é entendida como o corpo de Cristo. E depois a revelação do mistério. O que nós vamos ver? Em Efésios capítulo 1, versículo 10, veremos que o que era segredo, isso foi esclarecido. O que era segredo, isso se tornou claro. É algo que estava guardado em Deus, que não foi ensinado, não foi revelado para gerações anteriores, mas foi revelado aos irmãos da cidade de Éfeso. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus vai dizer qual que era esse mistério, qual que era esse segredo. Era o quê? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Então o objetivo de Deus, do plano de Deus, é reconciliar, é convergir todas as coisas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo porque nós vimos no nosso tópico anterior que tudo está sob o controle do nosso Senhor. Tudo que está acontecendo no universo inteiro, tudo que acontece no universo por completo, está sob o controle do nosso Senhor Jesus Cristo. E o último desdobramento, que nós ainda veremos, com certeza, é sobre um novo estilo de vida. E no que está baseado esse novo estilo de vida que Paulo estava ensinando para os irmãos efésios, para os irmãos da cidade de Éfeso. Esse novo estilo de vida, ele estava baseado primeiramente na unidade, né? Na unidade. E também na comunhão com o Espírito Santo. O que a Bíblia fala para a gente sobre esse novo estilo de vida? Em Efésios capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, nós temos que estar pela a direção do Espírito Santo, sob o domínio, sob o controle, sobre a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos que viver uma unidade. Nós temos que viver uma unidade com os nossos irmãos, com todos os povos até que virem a fazer parte do povo de Deus, fazer parte do corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. Nós devemos viver em uma unidade, o mesmo pensamento, o mesmo amor, uma mesma fé. Então, esse é um novo estilo de vida da pessoa que se converte ao Evangelho, segundo a orientação de Paulo. E comunhão com o Espírito Santo. Na comunhão com o Espírito Santo, em Efésios capítulo 4, versículo 30, a palavra de Deus diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Como eu já disse, a questão de ser selado, nós veremos mais à frente. Mas a palavra de Deus está dizendo: não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, comunhão significa amizade. Então nós estamos vendo aqui o interesse do Espírito Santo de Deus em manter uma amizade sadia, em manter uma comunhão com a pessoa. E nessa amizade, o aconselhamento que nós temos da palavra de Deus é que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Bem, como eu já disse, irmãos, nós vamos detalhar, nós vamos aprofundar o conteúdo que nós estamos aqui apresentando, como eu disse, 1% no máximo do que nós veremos, ou viremos, na verdade, viremos a aprender no decorrer desse trimestre. Tudo bem? Eu vou ler aqui a conclusão, que diz o seguinte: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra
as forças das trevas. Eu gostaria de concluir dizendo que o estudo dessa nossa lição, desse trimestre, ele é, na verdade, uma combinação desses três pilares. O que nós estaremos estudando no decorrer desse segundo trimestre de 2020? É uma combinação de doutrina, uma combinação de fé e uma combinação de prática da vida cristã. Então, tudo isso aqui, nós guardando as doutrinas da palavra de Deus, nós guardando a fé e vivendo a prática da vida cristã, isso aqui, estudado em Efésios, é onde nos leva a recordarmos o favor imerecido que recebemos. Eu espero os irmãos na continuidade, nas nossas próximas aulas, tá? Então, nós chegamos ao final da nossa primeira aula desse segundo trimestre de 2020. Eu quero te parabenizar por completar o estudo dessa lição. Se você gostou, deixe o seu comentário, dê o seu like e compartilhe essa aula. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações clicando no sininho, assim você será avisado sempre que um novo conteúdo estiver disponível no nosso canal do YouTube. Agora, se você estiver assistindo pelo Facebook, curta a nossa aula, deixe o seu comentário e compartilhe com seus irmãos e amigos se você achar que realmente vale a pena eles aprenderem essas verdades, esse conteúdo que nós estamos estudando aqui na nossa aula baseada no livro de Efésios. Então, eu te espero na nossa próxima aula, onde nós falaremos o que nós falaremos na próxima aula? Que Deus nos escolheu em Cristo para desfrutarmos das bênçãos espirituais. Então, na próxima aula que nós estaremos postando, nós estaremos então aprendendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para desfrutarmos das bênçãos espirituais, e nós estaremos detalhando isso na lição de número 2. Irmãos, nós chegamos ao final dessa nossa primeira aula, desse segundo trimestre de 2020. Eu quero te parabenizar por completar essa aula, por completar o estudo dessa lição. Se você gostou, deixe o seu comentário, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho para você poder ser notificado, para você poder ser avisado cada vez que nós deixarmos um novo conteúdo disponível aqui no canal. Agora, se você estiver assistindo pelo Facebook, dê o seu like, também deixe o seu comentário. Se você achar que vale a pena essa aula, o aprendizado, as lições que foram transmitidas aqui nesse comentário, compartilhe com seus amigos, tudo bem? Eu te espero na próxima aula. E na próxima aula nós vamos estudar que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para desfrutarmos das bênçãos espirituais, ok? Muito obrigado, que Deus continue abençoando, que Deus continue abençoando também a sua família, e assim nós chegamos ao final dessa nossa primeira aula desse segundo trimestre de 2020. Eu te espero na próxima aula.